Maurício Podi Vilela nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 29 de dezembro de 1963. Mauricinho é um ex-jogador de futebol brasileiro que se destacou com a camisa do Vasco nas décadas de 1980 e 1990. Início da carreira. Mauricinho foi levado para o quadro infantil do Comercial de Ribeirão Preto aos 14 anos de idade. Considerado um prodígio na base, estreou no time principal do Leão no começo de 1981, quando tinha somente 16 anos. Chamado à equipe principal pelo lendário técnico Alfredinho, o Bruxo, o então centroavante de 1,65 m foi convidado pelo comandante a virar ponta direita. Seus primeiros gols na nova função aconteceram no dia 11 de março, numa goleada por 4-1 sobre a Ferroviária. De Ribeirão Preto à seleção brasileira. Mauricinho é o único jogador que, atuando por um clube de Ribeirão Preto, foi campeão mundial com a seleção. No caso do então atacante do Comercial, ele conquistou o mundo com a seleção brasileira sub-20, no México, em 1983. Também conseguiu o título sul-americano no mesmo ano. Tudo isso quando tinha apenas 19 anos. A equipe sub-20 do Brasil era treinada por Jair Pereira, que desde 1981 realizava amistosos para montar o grupo que tentaria se classificar ao Mundial do México em 1983. O atacante Mauricinho foi convocado em 1982. Todo mês, a seleção sub-20 realizava partidas contra seleções estaduais, times profissionais e da América do Sul. Foi assim que o jogador do Comercial garantiu sua vaga na equipe que foi disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria na Bolívia, entre janeiro e fevereiro de 1983. O jovem atacante comercialino ganhou a titularidade e ajudou o Brasil a conquistar o título continental pela segunda vez no Sub-20. Mauricinho também foi eleito um dos 3 melhores jogadores do campeonato. Na final contra a Argentina, a seleção ganhou por 3-2, mas a partida foi encerrada aos 34 minutos do segundo tempo, em uma briga generalizada entre os atletas dos dois países. 3 meses depois, o ponta foi representar o Comercial no Mundial da categoria no México. No elenco comandado por Jair Pereira estavam atletas como o lateral Jorginho, o volante Dunga e o atacante Bebeto, que seriam campeões da Copa do Mundo em 1994. Mauricinho foi titular em todas as 6 partidas do Brasil no Mundial Sub-20. Ele não fez gol, mas foi decisivo em várias partidas e eleito para a seleção da competição. Na decisão, bateu os argentinos, desta vez por 1-0, gol de pênalti do meia Giovani, no estádio do Tri de 1970, o Azteca, na cidade do México. Na volta a Ribeirão Preto, o atacante teve uma recepção de gala, desde o aeroporto Leite Lopes até o estádio Palma Travassos, desfilando pela cidade em carro do Corpo de Bombeiros. Sucesso do Vasco. Em 1984, o Vasco contratou o jovem atacante, que chegou a ser alvo de grandes clubes de São Paulo. Na sua chegada em São Januário, encontrou um elenco recheado de craques como Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Edevaldo, Acácio, Arthurzinho e outros grandes jogadores. Logo, Romário, que era da base, subiu para o elenco principal. Ele fez parte de uma geração vitoriosa do clube na segunda metade dos anos 80, que tinha também Giovani e o veterano Roberto Dinamite. Mauricinho fez parte de um dos melhores times do Vasco da Gama, que era formado por Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovani e Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Em sua primeira passagem pelo clube, Mauricinho colecionou seus primeiros títulos em nível clubístico, em 1987 e 1988 do Campeonato Carioca. Foi também bicampeão da Taça Guanabara nos anos de 1986 e 1987.
Quando o Vasco conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 1989, Mauricinho não estava mais lá. Saiu do clube em 1988, quando foi contratado pelo Palmeiras. Além disso, no mesmo ano de 1988, foi vítima de uma entrada violenta do médio-volante Jandir do Fluminense. Jair Pereira, que à época comandava o Corinthians, disse que ia indicar a Mauricinho para o clube do Parque São Jorge, mas a contusão acabaria minando estes planos. Bola com Mauricinho era sinal de drible. Observe a facilidade que o jogador tinha em passar pelos marcadores dele. E o fim dessa breve história era esse: bola no fundo da rede. Do Vasco! Depois, o atacante voltou pela terceira vez ao Vasco, onde conquistou seus últimos títulos, o Brasileiro de 1997, a Taça Guanabara de 1998 e a Libertadores no mesmo ano. Após algum tempo sem clube depois de sua saída definitiva do Vasco, Mauricinho voltou ao Comercial, encerrando sua carreira em 2000. Alô, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Estreando, o programa novo aqui do canal, Momento Vascaíno. Vocês acabaram de ver essa trajetória magnífica do Pequitito Rebelde, Mauricinho, que vai aparecer agora nesse exato momento aqui no canal Russo Vascaíno, na estreia de Momento Vascaíno. Fala aí, Mauricinho, obrigado por estar participando aqui no canal Russo Vascaíno, na estreia de Momento Vascaíno. Fale aí, meu irmão, a sua trajetória no Vasco, seu momento importante, um fato marcante, um gol importante para nós aqui do canal Russo Vascaíno. Seja bem-vindo, nosso grande ponta-direita. Fala, rapaziada, saudações vascaínas, Mauricinho, passando aqui para dizer que eu tive a felicidade de jogar durante 10 anos nesse gigante da colina que é o Vasco da Gama. Ou seja, sou um cara privilegiado. Teria vários e vários assuntos para dizer sobre o Vasco. Mas vamos lá. Um deles que me marcou foi a vitória contra o Barcelona de Guayaquil e a conquista da Taça da Libertadores. O mais legal de tudo foi a nossa volta. Chegamos no aeroporto do Rio de Janeiro, entramos num carro de bombeiro e fomos passear pelo Rio de Janeiro. Mas o lugar mais importante que nós passamos foi na Gávea, na Lagoa, em frente ao Flamengo, com a Taça da Libertadores. Isso foi uma das coisas que mais me marcou. E agora para escolher um gol, eu escolheria um gol contra o Botafogo. Fala, vascaínos, fiz vários e vários gols pelo Vasco, mas tem um que está gravado. Um baita de um passe do maior ídolo do nosso time, que é o Roberto Dinamite, e eu fiz o terceiro gol contra o Botafogo, num jogo que nós vencemos por 3-2. Então esse gol está gravado para mim, para o Vasco e para toda a torcida. Grande abraço, saudações vascaínas. Olha o Vasco e Botafogo de 86. Romário fazendo gol para a representação do Vasco. De cabeça no meio dos marcadores ali, o baixinho Romário. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Olha a chuva forte caindo no estádio Maracanã, teatro do futebol brasileiro. O Elinho vai fazer mais um gol para a representação do Botafogo, empatando. 1 para o Vasco, 1 para o Botafogo. Agora dá uma olhada no golaço do Romário que vem a seguir para você. Do Botafogo! Elinho, camisa número 7.
Romário tá valendo. Ele penetra, passou pelo Gilberto, passou, pintou. É gol! Do Vasco da Gama! Jorge Nilton lançou Romário, que penetrou, driblou o goleiro e fez agora no placar. Vasco da Gama 2. E esse é o Romário de 1986 para você. Esse jogo, Vasco da Gama contra o Botafogo de 3-2. Olha o gol do Mauricinho pro Vasco da Gama. Que salada ele aprontou aí. Mauricinho, para alegria da imensa torcida do Vasco da Gama, presente ao estádio de Maracanã. Esse é o samba da bola. Tirou o beco, tirou o goleiro, tocou e guardou. Estava 3-1 para o Vasco da Gama contra o Botafogo. Vale a pena repetir esse gol do Mauricinho. Tirou a marcação. 3 para o Vasco, 1 para o Botafogo. Aí o Botafogo já nos últimos instantes da partida tentou sair para a reação. Antônio Carlos fechando a contagem. 2 para o Botafogo, 3 para o Vasco da Gama. 27 de abril de 1986. Mas espera aí que vem mais, hein? Antônio Carlos, ele dominou, derivou para o meio e bateu firme de perna esquerda, canto direito do goleiro Paulo Sérgio. Vasco da Gama 3, Botafogo 2. Valeu, Mauricinho, valeu, Mauricinho, obrigado por participar dessa estreia de Momento Vascaíno. E vamos deixar aqui para você, Mauricinho, um convidado bastante especial que sabe tudo de Vasco. É uma enciclopédia do Vasco da Gama. O benemérito Sérgio Frias, né, do Grupo Casaca também, que vai estar falando aí da sua trajetória, né, como jogador do Vasco da Gama. A gente vai encerrar aqui com a fala do Sérgio Frias e depois, logo da fala do Sérgio Frias, falando tudo do Mauricinho, desse conteúdo novo, Momento Vascaíno. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai sempre trazer uma personalidade do Vasco, um jogador do Vasco da Gama, sempre falando momentos marcantes do Vasco em Momento Vascaíno. E para encerrar, depois do Sérgio Frias, o nosso querido Mauricinho encerrando, agradecendo aqui a gente e ao Sérgio Frias. Obrigado, Mauricinho, por essa estreia. Obrigado, Sérgio Frias, pela participação. Espero que tenham gostado. Momento Vascaíno. Obrigado a todos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Fique agora com Sérgio Frias e logo em seguida as considerações finais do nosso Piquitito Rebelde, Mauricinho. Valeu, pessoal. Grande abraço. Olá, Russo. Prazer em falar para o seu canal mais uma vez. Um grande abraço ao Maurício Pôs Vilelo, famoso Mauricinho, Piquitito Rebelde, como foi apelidado nos anos 80, e uma trajetória de carreira, em termos de Clube de Regatas Vasco da Gama, das mais exitosas. Inicialmente, nós devemos lembrar que ele era um atleta que atuava no Comercial de Ribeirão Preto, foi para o Campeonato Mundial de Júniores, disputado no México em 1983, sagrou-se campeão, num time que tinha, entre outros, Giovani, Bebeto, o Gilmar Popoca, que era atleta do Flamengo, o Paulinho, ponta esquerda do Fluminense, que disputava a posição com Tato no Fluminense, Hugo, goleiro, Boni, zagueiro, Jorginho, depois jogaria no Vasco, na época era lateral do América, enfim. Vários jogadores que tiveram uma passagem brilhante na categoria de juniores naquele período. Esqueci de mencionar aqui o Dunga, por exemplo, que também foi daquela seleção, Marinho Ran, que era um atacante, centroavante da Portuguesa de Esportes, enfim, entre outros nomes que eu não citei aqui, mas não menos elogiosos em termos de, ou elogiáveis, melhor dizendo, em termos de performance naquela competição. E o Vasco, muito em função daquilo, trouxe o Mauricinho, que ao chegar em São Januário, é um outro dado curioso, numa partida Vasco e Goitacazes, uma partida que estava muito difícil para o Vasco vencer, o Mauricinho chegou em São Januário,
Logo depois o Roberto Dinamite fez o gol de falta que deu a vitória do Vasco contra o Goitacás por 1-0 e ele já foi considerado pé quente. Teve uma contusão, quebrou um dedo do pé e ficou fora da possibilidade de jogar ali do Vasco ainda no ano de 1983. Em 1984, o Vasco tinha o Jussier como ponta, mas rapidamente o Mauricinho ganhou a posição de titular. Fez um belíssimo gol contra o Joinville, numa partida memorável do Vasco, na segunda fase do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 6-0 em São Januário, ele fez um dos gols. E foi um jogador que ao longo do ano de 1984 foi ganhando a simpatia e o respeito da torcida do Vasco e também dos adversários. Então o Vasco em várias ocasiões punha o Mauricinho no lado direito e ele era cercado por 2, 3 marcadores, muito hábil no drible, muito hábil, muito forte, embora não com uma grande altura, mas muito forte, uma musculatura muito forte para aguentar o tranco de vários zagueiros laterais que o marcaram. E pode-se dizer que no ano de 1985, fora o Roberto Dinamite, que já era o grande ídolo, a grande expectativa da torcida nos estádios era ir ver o Mauricinho jogar. Um atleta que já mostrava toda a sua empatia junto à torcida do Vasco e todo um trabalho realmente de dedicação ao clube, um trabalho de, em determinados momentos no sufoco do Vasco, ele ser a única válvula de escape. Foi assim que o Vasco conseguiu o segundo gol na decisão da Taça Guanabara de 1986, ele era sempre a válvula de escape, e no gol, o segundo gol do Romário naquela partida, que o Vasco ganhou pela Taça Guanabara após 9 anos, ele foi o artífice da jogada pelo lado direito. O próprio Antônio Lopes, treinador dele, muitas vezes fez com que o Mauricinho ficasse nessa posição, para jogadas de contra-ataque, aquela história, joga tudo no Mauricinho, e o Mauricinho se virava lá para conseguir que as jogadas fluíssem. Fez um gol no dia 27 de abril de 1986, que eu considero o gol... Ele fez belos gols pelo Vasco, contra a Portuguesa em São Januário, uma vitória de 7-1, inclusive está no meu Instagram. Mas esse específico que também está no meu Instagram foi o gol do Fantástico, jogar numa partida num domingo chuvoso. Na rodada seguinte à decisão da Taça Guanabara, que eu mencionei há pouco, contra o Flamengo, essa partida foi contra o Botafogo. O Vasco ganhou por 3-2, a partida naquele momento no segundo tempo estava 2-1 para o Vasco, e o Mauricinho numa jogada de contra-ataque deu um belo drible no zagueiro, ganhou do goleiro, fez o gol, e aquele foi considerado o gol do Fantástico, 27 de abril de 1986. Mas ainda em 1986, 87, foi um atleta importante, sagrou-se campeão carioca pela primeira vez em 1987, jogou a maioria das partidas. Em 1988, iniciou o campeonato carioca, mas em função da contusão sofrida no lance com o Jandir do Fluminense, uma partida que o Vasco venceu o Fluminense por 1-0, um lance ocorrido próximo ao fim do primeiro tempo, volta de 40 minutos do primeiro tempo. Isso o afastou do futebol durante um bom tempo, e algumas perspectivas que tinham parte do Mauricinho, de seleção, etc., foram, de certa maneira, frustradas, porque ele esteve muito próximo da questão das listas de convocados que à época surgiam, ele estava sempre por ali como um jogador que pudesse ser aproveitado, até porque tinha no seu currículo esse título mundial nos juniores em 1983. Posteriormente saiu do Vasco, voltou em 1991, uma passagem curta, e já quando muitos achavam que não tinha, eu poderia mencionar aqui as passagens que teve por outros clubes, foi muito bem no Botafogo, por exemplo, jogou no futebol português, mas não é isso que é o nosso ponto aqui do áudio. Teve boas passagens por outros clubes, mas a questão teve no Palmeiras, em 1989 também muito bem, no Palmeiras teve, talvez a vez em que o Palmeiras esteve mais próximo de ganhar o Campeonato Paulista, 86 e 89, o Palmeiras perdeu apenas uma partida no campeonato para o Bragantino e acabou sendo eliminado do campeonato. Por incrível que pareça, a forma de disputa da época feita pela Federação Paulista. Mas teve então esse período no Palmeiras, como eu falei, teve muito bem no Botafogo.
Mas no Vasco, quando ele retorna em 1997, para o Campeonato Carioca de 97, ele acaba por participar de grandes conquistas do Vasco. O Campeonato Brasileiro de 1997, o Campeonato Carioca de 1998, que é emblemático por ter sido o Campeonato Carioca no ano do centenário, e também da Taça Libertadores de 1998. Ele é também partícipe dessa Taça Libertadores de 1998. Então ele teve uma carreira muito vinculada ao Vasco, com bons momentos em outros clubes, mas o Vasco de fato marcou a vida do Mauricinho como jogador de futebol, e ele fez o seu nome, tem o seu nome registrado como um jogador de grande categoria, um jogador de grande velocidade, de grande habilidade principalmente, muito habilidoso, grandes dribles, grandes assistências e também, que vez por outra, fazia os seus gols. Então, fica aqui um grande abraço a você, eu deixo também um grande abraço ao Mauricinho, que honrou a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama quando a vestiu nas mais diversas oportunidades, primeiramente entre 1984 e 1988, embora contratado em 83, segundo em 1991 e terceiro naquele período entre 1997 e 1998. Forte abraço para você, meu caro Márcio. Saudações vascaínas. Casaca. Dois adendos, meu caro Russo, a respeito do Mauricinho. Ele, embora não tenha sido convocado para a Seleção Brasileira Principal, ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Novos em 1986. Os ponteiros pelo Jair Pereira, que era o técnico à época, como fora técnico dele também no Mundial de Juniores em 1983. E na ocasião, os ponta-direitas que foram levados para a seleção foram ele e o Marlon, que era um atleta que fez no Brasil o seu nome no Santa Cruz e depois jogou em Portugal. E com relação ao final do período dele no Vasco, na verdade se dá em 1999. Ele chega a participar do elenco que venceu o Torneio Rio São Paulo de 1999, portanto, mais um título aí para a carreira do Mauricinho para ser contabilizado enquanto defendendo o Clube de Regatas Vasco da Gama, ok? Forte abraço, saudações vascaínas. Fala, rapaziada do canal Russo Vascaínos, Mauricinho, passando aqui para mandar um grande abraço a todos vocês, em especial ao Sérgio Frias, pelas palavras sobre a minha carreira. Lembrou de coisa aí que nem eu lembrava. Show de bola, um grande abraço.